capítulo 26. Então, nós vamos fazer a leitura e vamos ver o que nos chama a atenção, o que tem de importante ou não, né? Para a gente poder encerrar, então, e aí no outro, quem sabe, a gente vem com uma didática diferente, né? Eu já venho com o capítulo estudado e vocês estudam o capítulo aí antes, ou então dá uma lida para já ir se situando, tá? Capítulo 26, e o tema desse capítulo é E a Vida Continua. O matrimônio de Caio e Vera trouxe a Ernesto e Evelina nova fonte de incentivo ao trabalho. Ou seja, né? Caio e Vera se casaram, Ernesto e Evelina agora estão ali, né? Assistindo de uma certa forma aquele matrimônio, porque eles têm interesses ali, né? E isso não quer dizer que não tenha mais pessoas, espíritos, né? Essas pessoas, entre aspas, com eles, né? Caio e Vera têm os seus mentores, tem aqueles que vão assistir durante toda a existência, mas chega agora também Evelina e Ernesto, né? Para poder ajudar nisso aí. Túlio, algo melhor ante as promessas de futura assistência por parte daquela a quem amava tanto, concordou em matricular-se voluntariamente no Instituto de Serviço para a Reencarnação, internando-se de pronto num dos gabinetes de restringimento, entregando-se aos aprestos necessários. Então veja bem, né? O Túlio todo revoltado, que bom, que agora voluntariamente, né? Ele aí se disponibiliza a aprender. Antecedendo, porém, a medida, certa noite em que Serpa se ausentara do lar, foi levada à presença de Vera para familiarizar-se de algum modo com aquele que o receberá nos braços de mãe. Então, outra coisa que já nos mostra, né? Quando a gente tá para ter um filho, ou com os filhos que nós já temos, um dia, às vezes inconsciente, nem todo mundo tem essa consciência, mas nós estivemos no plano astral, conhecendo, nos familiarizando, eles vindo até nós, né? Também para poder se familiarizar, para poder já até mesmo fazer determinados pedidos de que tenha força, de que continuem firme, que eles também vão continuar. Isso quando é a encarnação, aquele espírito de fato quer vir, né? Então vai se familiarizando ali para que então a gente possa o receber. Então inconscientemente a gente já conhece os nossos filhos até mesmo antes deles estarem conosco nos nossos braços aqui encarnados. Ao vê-la na costura em sua casa de Vila Mariana, o moço de imediato simpatizou com ela. Viu-lhe o semblante meigo, os olhos serenos da criatura sofrida, as mãos ágeis na tarefa e respirou-lhe encantado o ambiente tranquilo. Recomendou-lhe Evelina para que a abraçasse, nela venerando a protetora que o abençoaria por filho em nome de Deus. Mancini não apenas se confiou ao amplexo carinhoso, como também lhe esculou a fronte enternecidamente. A filha de Ernesto não percebeu aquela manifestação afetiva em sentido direto. No entanto, por alguns momentos deixou que o cérebro divagasse, feliz. Como desejava obter um filhinho, pensou. Quanto anelava ser mãe. Aguardava essa bênção de todo misericordioso que de certo não a esqueceria. Por outro lado, não ignorava que o esposo ansiava acolher um herdeiro para o futuro e por isso nos sonhos que entremostrava desperta, rogava conscientemente a Deus um menino. À medida que as doces prefigurações da maternidade se lhe esboçavam no imo da alma, sintonizava mais intensamente com Túlio na mesma onda de esperança e regozijo, ambos experimentando santo prelúdio de inenarráveis alegrias. Ao separar-se dela,
Às despedidas, formulou ele a pergunta esperada. Quem lhe seria o genitor? A quem o chamaria por pai? Evelina, porém, deu-se pressa em explicar que o dono da casa se achava distante e que ele, Mancini, o conheceria em momento oportuno. Na base da verdade prometida, Túlio renasceria de Caio Serpa, absolutamente magnetizado pelo devotamento materno a fim de se reaproximar do antigo adversário e metamorfosear ressentimento em amor pela terapêutica do esquecimento. Ante as realizações em processo, o tempo para Fantine e a companheira jazia repleto de obrigações agradáveis e belas. Auxílio constante a Mancini, Caio e Vera na formação do novo porvir e amparo infatigável a Elisa e Desidério convenientemente hospitalizados. Então, todo mundo aí, né, aguardando a volta, né? Então, Túlio foi lá já se familiarizar com a mãe, já tá querendo saber quem é o genitor, né? Então, a Evelina já levou ele lá agora de propósito. Por quê? Né? Porque se ele vê de imediato quem vai ser o genitor, talvez tenha uma certa repulsa. Então, precisa sim ir com cautela, né? Porque, veja bem, foi o Caio que tirou-lhe a vida, né? Então, a hora que ele tiver essa consciência, para ele talvez seja mais difícil. Então, leva-se até a mãe, começa a amadurecer a ideia, quem é o genitor, daqui a pouco você vai saber, né? Ele retorna de novo para o mundo espiritual e vai-se então trabalhando isso, e se na oportunidade puder, né, ver quem de fato será aí o genitor, ok, né? Ernesto, renovado pelo sofrimento, como que remoçara enquanto que Evelina, modificada pelas novas experiências, parecia haver amadurecido, qual se os dois houvessem combinado operar um reajuste da forma, com vistas à harmonização em nível de idade semelhante de um para o outro. Comungavam as mesmas ideias, partilhavam os mesmos serviços. Então, nós vamos comentar isso aqui agora, né? Também é importante, nós já falamos sobre isso, mas quando isso vem à tona e nos livros, nós precisamos, então, fazer uma reflexão sobre, porque não deixa de ser nos mostrando, nos assinalando que de fato existe, né? Então, olha o que fala aqui, que Ernesto estava renovado. Embora ele tivesse tido um sofrimento, mas agora ele estava tão renovado, tão de acordo com as emoções que ele carregava, que ele estava o quê? Remoceado, né? Ele estava aí mais moço, mais novo, ele remoçara. E a Evelina da mesma forma. Então a gente sabe que Ernesto era muito mais velho que a Evelina, mas agora todos dois estão com a aparência de idades bem próximas, né? Então, o que acontece? Nós já falamos sobre isso aqui. É a questão do perispírito ser muito elástico e você se adequa à forma que você desejar, de acordo com o entendimento que você tem, com o equilíbrio que você tem, com tudo aquilo que você está absorvendo, né? Então é perfeitamente possível uma pessoa que desencarna bem velhinha, debilitada, com o tempo, com o entendimento, ele se refazer, né? Refazer todo o perispírito e chegar até a idade ali que ele assim então desejar, né? Um exemplo disso, a Mãe da Graça, que chegou muito debilitada, que chegou no mundo espiritual necessitando de muito amparo, de muita ajuda, e hoje já se encontra muito mais remoçada, bem diferente da forma com que ela chegou. Impressionado com aquela conciliação gradativa a surgir mecanicamente da associação sempre mais ampla e mais íntima dos dois na obra da própria edificação espiritual, Ernesto procurou o instrutor Ribas, inquirindo respeitoso se lhe seria cabível conhecer o passado, sem mais delongas, reavendo a memória de outras existências, ao que o mentor informou sensato. Não, Fantine, desaconselhável a providência com quanto possível.
Você e Evelina estão abraçando longa empresa de serviço em nosso plano. Terão muitos problemas a resolver, muito trabalho a realizar. Desidério, Elisa, Amâncio, Brígida, Caio, Vera, Túlio, Evelina e você formam uma equipe de corações comprometidos uns com os outros perante as leis de Deus. Há muitos séculos, todos reciprocamente enlaçados no clima da aprovação, lembrando elementos químicos em cadinho fervente para o acrisolamento indispensável. Outros componentes do grupo chegarão com o tempo para a vitória geral sobre os alicerces do amor que ainda vem muito ao longe. Integramos eu também com vocês uma grande família, e num sorriso amistoso, somos aqui milhares de criaturas nas mesmas condições, trabalhando e batalhando por nossa redenção, começando pelo aperfeiçoamento de nós mesmos nos recessos do mundo individual. Então, nós vamos fazer uma pausa aqui para a gente falar. Olha lá o Ernesto, né? Ele vai lá para o Ribas e fala assim: é possível eu ter acesso às minhas reencarnações passadas? Eu gostaria de ter acesso. Aí o que ele fala? Olha, não, embora seja possível, né? Ou seja, o porquê do não? Porque o Ernesto, no momento, provavelmente não tem equilíbrio para tal. E como ele está numa grande tarefa e essa tarefa agora é prioridade, vamos então preocupar-se aqui com essa prioridade. Quando isso aqui tiver resolvido, quando você estiver mais maduro, é sim possível que você tenha acesso às suas outras encarnações. Mas por hora, da forma que você está, o entendimento que você tem e o trabalho que você está fazendo e o que pode vir a te acontecer se você acessa esse passado, né? Pode de uma certa forma prejudicar tudo o que você está fazendo agora. Então vamos priorizar, né, o que de fato então está sendo aí mais viável no momento. Na Terra, não formulamos ideia do volume de obrigações que nos espera depois da morte, tá vendo? A espiritualidade amiga tem muito o que fazer. Sem dúvida, toda construção nobre há que ser dirigida. Primeiro o projeto, em seguida a execução. No plano físico, idealiza-se a continuação da vida. No mundo espiritual, idealiza-se a correção, o reajuste, a melhoria, o polimento dessa mesma vida no plano físico. Somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade tantas vezes quantas se fazem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme as leis do universo, até alcançarmos a perfeição, nosso destino comum. Então, ou seja, nós vamos reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias, para que nós então possamos chegar aonde? A classe dos espíritos puros, a perfeição. É isso que a gente almeja, né? Nós almejamos chegar até lá. Nós que temos aí tantos erros, tantas coisas a acertar, né? A gente quer chegar lá. Então, para isso, a gente vai reencarnar tantas vezes quanto necessário. Mas para tudo isso, precisa de quê? Precisa de ter um projeto, precisa de tudo ser arquitetado para que possa acontecer da melhor maneira possível. E ainda assim, projetando tudo, arquitetando tudo, pode ser que a gente ainda adentre e entre aí pelos caminhos errados, caminhos tortuosos, né? Então, tudo exige o quê? Planejamento. Né? Então, quando a gente volta, a gente precisa se purificar, né? Polir de uma certa forma essa nossa existência depois, essa nossa existência agora, para depois pensar em existências futuras e existências lá para trás que a gente possa então ter a curiosidade de acessar. Isso quer dizer que de futuro, talvez Evelina e eu venhamos a renascer entre os homens daqueles mesmos espíritos em cuja aproximação estamos colaborando. Quem sabe? Isso é mais que possível, por obviamente natural. O orientador ainda não havia articulado o esclarecimento de todo, quando Ernesto aventou tímido,
qual jovem que estivesse abrindo o coração diante das autoridades paternal. Instrutor Ribas, Evelina e eu temos refletido. Fantini, receoso, não conseguiu terminar o enunciado. Foi o próprio Ribas que lhe completou a exposição, carregando as palavras de bom humor. Já sabemos, Fantini, vocês dois pensam num casamento compreensível e digno, conscientes agora da imensa obra de transformação e burilamento que estarão dirigindo por muito tempo no grupo espiritual a que se vinculam. O senhor vê algum impedimento? Absolutamente nenhum. De vez que tanto Elisa quanto Caio já dispensaram vocês de qualquer compromisso afetivo. Fantini, acanhado, se dispunha a prosseguir, mas um auxiliar do instituto veio chamá-lo com urgência para custodiar Evelina de viagem para a esfera física em ação de assistência à Vera, já em avançado processo de gravidez. Despedindo-se, o mentor afirmou-lhe satisfeito: esteja tranquilo, Ernesto, pensaremos no assunto. Então, olha aí, né? O Ernesto está lá perguntando para o Ribas se ele e Evelina, ele e Evelina podem, numa encarnação futura, estarem aí na Terra como marido e mulher. Provavelmente, né? Eles têm algo aí a reparar ou agregar a algo que vai trazer a eles o crescimento ou a reparação. Os dias de Fantini e da companheira rodavam em plenitude de serviço. Pouco a pouco, percebiam quantos deveres precisavam aceitar para assegurar-lhes um renascimento relativamente tranquilo a um espírito enfermo, qual Mancini, que requisitava cuidado incessante para que o aborto não repontasse em prejuízo geral. Observavam que em milhares de outros casos não cabiam preocupações assim tantas. Entidades acomodadas ao mundo carnal ajustavam-se ao processo reencarnatório com a simplicidade da mão, quando se adapta a uma luva. Noutras situações, as criaturas de regresso à esfera física dispunham de tanta elevação que a presença delas só por si não apenas estabelecia distância aos espíritos infelizes, como também bastava para propiciar sossego à mente materna. Túlio, porém, não estava entre aquelas criaturas que tão somente tocam de leve as forças do espírito para se refestelarem, de modo quase que absoluto nos prazeres e mecanismos do mundo físico, e nem alcançar ainda a condição daqueles outros que simplesmente tocam na matéria grosseira, tão só buscando energia para se sustentarem acima de tudo nas tarefas e operações do mundo espiritual. Então vê-se, gente, que uma reencarnação não é coisa tão simplória. A pessoa não reencarna do dia para a noite porque existe toda essa trama, né? E possibilidades ali depois da mãe já estar gestante, possibilidades de várias coisas, de vários acontecimentos, dependendo do espírito que está chegando. Então, por isso que tudo depende dessa organização e fica-se mais difícil essa encarnação bate-volta, né? É a reencarnação bate-volta, igual eu falei para vocês aqui semana passada, né? E tem um moço que tá taxativo em achar que a esposa dele, desencarnada há 1 ano e 6 meses por câncer, desencarnou debilitada, está em tratamento, mas, segundo não sei quem falou para ele, um oráculo disse que ele, para ficar em paz, que a mulher já está reencarnada. Então a gente olha e fala, isso não é possível, né? Existe toda uma burocracia, digamos, ali em cima daquilo para reencarnar, né? A gente sabe que existe reencarnações que com 2 anos já reencarnaram, mas isso é a exceção, né? Não é a regra. E geralmente isso acontece com criança, que passou pouco tempo na Terra e quanto menor o seu tempo na Terra, mais próximo do mundo espiritual você está.
Quanto mais avançada a idade, você também está próximo do mundo espiritual, mas com muitos resquícios terrenos, né? Vai embora levando muita coisa. Embora uma pessoa que chega na velhice, o desencarne tende a ser mais tranquilo e os resquícios não tende a ser tanto quanto quando era jovem, né? Principalmente a questão da sexualidade, né? A gente sabe que tem as exceções também, né? Porque tem umas senhoras aí que já são mais de idade, mas, digamos assim, pega fogo, né? Mas, vocês já viram que os casais mais velhos, eles compreendem perfeitamente que a relação sexual, ela não é tudo. Porque aqueles corpos ali, às vezes, já não aguentam mais. A própria natureza, né, já os barraram, digamos assim. E então, eles já estão desprendidos disso, né? Então vai se levando algumas coisas, outras já estão resolvidas, né? E assim vai continuando. Mas essa questão de reencarnar muito rápido, né? Muito cuidado com isso, muito cuidado quando se escuta esse tipo de coisa, tá? Nem pisava ao início do monte de elevação, nem lhe atingira os degraus mais altos. Era um homem de cultura e virtudes medianas, com aguçada sensibilidade à mostra, em função de sua própria necessidade de burilamento, à vista de débitos contraídos em outras existências. Quaisquer choques no ambiente materno induziam-no à irritabilidade e quaisquer dificuldades pequeninas impediam-no a indisposição lamentáveis, ou seja, né? Ele estava sendo assistido pela espiritualidade, por quê? Porque ele era um espírito com todas as características que ele carregava, que possivelmente diante da primeira desavença viria a desistência. A gente sabe que é perfeitamente possível, né? A mãe teve um aborto espontâneo. Pode ser da natureza humana? Pode. Pode ser também que o espírito desistiu? Pode. Certamente que se demorava em sono terapêutico no laborioso tratamento para a volta criteriosamente vigiada ao campo terrestre, a que na arena dos homens se dá sumariamente o nome de gravidez. Como se gravidez, em definição tão rápida e simplista, fosse acontecimento insignificante e igual para todos os reencarnados, com repercussões análogas para as mães que os hospedam. Importa reconhecer, porém, que o sono terapêutico do espírito conjugado ao desenvolvimento fetal se caracteriza por graus diversos e, por isso, nem sempre raia pela inconsciência total. Empreendimentos e obrigações avolumaram a benefício de Mancini até o dia em que ouviram os primeiros vagidos no berço, entre êxtase de Vera e a emoção de Caio, maravilhados com o filhinho. Túlio varara a grande barreira entre os dois mundos, e daí em diante reclamaria cuidados de outro tipo. Reconfortados e felizes, como a execução gradual do programa estabelecido, Fantini e a companheira se acharam de espírito voltado para a questão que se lhes impunha. De imediato, o retorno de Desidério à experiência carnal. Então, Túlio renasce, né? Túlio, então, renasceu e agora, né? O perigo aí, digamos assim, foi afastado, né, de desistência e agora preocupar-se com Desidério. Era necessário instalá-lo no Sul Paulista, em casa de Amâncio, segundo o esquema do Instituto. Os dois amigos passaram as entrevistas preparatórias, proposições e debates. Desidério dos Santos pedia, exigia, queixava-se e, no fundo, não se lhe podia dar de pronto a extensão total da verdade quanto ao porvir próximo para que não a desacatasse com dúvidas injustificáveis ou desconsiderações prematuras. Cabia-lhe saber que era forçoso retomar o corpo terrestre e prometia-se-lhes a ida de Elisa,
algum tempo depois dele, a fim de que se reencontrassem no domicílio dos homens. Mas, no roteiro traçado, se lhe proibia a antecipação de informes acerca do refúgio doméstico em que se lhe outorgaria a nova oportunidade. Merecia a bênção da reencarnação, contudo, não lhe era lícito complicar ou desprimorar as situações em que as autoridades do plano superior, sempre sábias e generosas, lhe assegurariam a concessão. Competia-lhe, sobretudo, defrontar-se com Amâncio e Brígida, tanto quanto os dois, já amadurecidos nas lides humanas, deveriam arrostá-lo em casa para adquirirem a luz do amor recíproco em regime de esquecimento do passado, de maneira a consolidarem os méritos que já se possuíam perante a lei. Então, ou seja, né, ele iria ali adentrar aquele lá e através do amor eles iriam, né, tentar reparar muitas coisas que eles passaram aí em outras existências, também nessa existência onde se encontra aí Amâncio, né? Mas que eles tenham ali algo a reparar. Desidério, no entanto, não era fácil de contentar. Interpunha recursos e alegava direitos nas questiúnculas intercorrentes que a filha, assessorada por Ernesto, se esmerava em aprovar tanto quanto possível, angariando-lhe a preço, aceitação, cobertura e carinho. Exigente, né? Tá reencarnando, tá aí mais ou menos sabendo, mas tá ali o quê? Exigente, né? Quando o tempo marcou precisamente 1 ano sobre a desencarnação da viúva Fantine, e quando Túlio Mancini, em novo renascimento, orçava aproximadamente 2 meses de idade, Desidério deu por terminada as exigências para o regresso pacífico ao mundo carnal, com exceção de uma só. Queria rever Elisa e conversar com ela inteiramente a sós, de modo a entertecer em projetos para o futuro. Encaminhada a solicitação ao exame de Ribas, o instrutor aprovou o requerimento e, conduzido o peticionário às dependências onde Elisa, agora lúcida, se demorava convalescente e tranquila, puseram-se os dois em palestra íntima, plenamente isolados num tete-a-tete que perdurou por 10 horas consecutivas. Nada transpirou do que ambos confidenciaram entre si naquele primeiro e último encontro no mundo espiritual, antes da reencarnação. No entanto, algo ocorreu de inesquecível. Desidério voltou às instalações que lhe eram próprias, tocado de novo brilho no olhar, desapareceram nele os ressentimentos e as interrogações. Mostrou-se desde então paciente e respeitador. Que bom, né? Concomitantemente, a ex-senhora Fantine rogou o amparo de Evelina para internar-se em algum educandário a fim de estudar os problemas da alma e reeducar-se quando lhe fosse possível. Quanto lhe fosse possível antes de retomar ao envoltório terrestre. Informado de que partiria para a existência vindoura daí a 3 anos para reencontrar Desidério no mundo espiritual, sob a aprovação dos benfeitores que ali o acolhiam, ansiava aprender, preparar-se e melhorar-se, ciente qual se achava de que todos os valores conquistados na espiritualidade maior se transformam em mais dilatados recursos de apoio e colaboração para aqueles que os evidenciem, seja onde seja. Então, olha aqui. A Elisa pediu a Evelina, né? Para poder o quê? Ir para um educandário para que ela pudesse aprender. E a Evelina fala, olha, depois de 3 anos que o Desidério estiver na Terra, você vai reencarnar. Já tinha um que ela estava por lá. Então, ou seja, né? Quase uns 5 anos. Mas isso a gente tem que entender que é o quê? Isso é a exceção. Tá? Isso é o problema, é dentro daquilo que a Elisa necessita e da possibilidade que lhe está surgindo. Então, isso é exceção. Então, todas as vezes que vocês virem aí desencarnes, reencarnação, o pessoal falar que é rápido, né? Então, olha assim, a que for rápido é exceção. E nunca
A exceção da exceção é 2 anos no mínimo, tá? Então, são exceções. Não coloca isso como se fosse taxativo para todo mundo, porque não é, né? Esse aqui no caso da Elisa, porque no caso do Desidério, a gente lembra, né? O Desidério ficou obsediando ela há mais de 30 anos. Então, há mais de 30 anos desencarnado. E aí precisou de todo um trabalho com ele, né? Para que então agora ele retornasse à Terra novamente. Evelina não ia satisfeita. Nos 3 anos que se antecederiam o retorno ao próprio lar terreno na condição de filha do casal Serpa, Elisa estaria internada em colégio adequado às suas necessidades, sob custódia e responsabilidade da filha de Desidério, cujos créditos e méritos aumentavam sempre no intuito a que soubera dedicar-se e servir. Quem poderá medir a força colocada por Deus nos prodígios do amor? Recolhido Desidério aos gabinetes de restringimento para a reencarnação, concluíram as autoridades que não lhe seria proveitoso o conhecimento prévio do lar em que lhe cabia renascer, porquanto a condição de enjeitado haverá de compeli-lo a mergulho mais profundo no passado para a revisão de existências outras que fizera jus à prova em perspectiva e não seria útil imergi-lo em avançados processos de memorização. Então, ou seja, ele vai lá, né? Vai passar pelo corredor do esquecimento. Não é viável que ele saiba por enquanto onde ele vai renascer, porque ele será de uma certa forma adotado, né? A gente já viu isso lá atrás, né? Ele vai sofrer essa rejeição a princípio, então não é interessante para que de imediato ele sinta isso. Ele vai se aprofundar numa reflexão, provavelmente depois na volta, né? Quando voltar aí o mundo espiritual, mas o lar que ele vai aí é diverso daquilo que ele vai nascer, né? Felizmente, após a entrevista com Elisa, patenteava-se calmo, confiante, aceitando todas as promessas que se lhe formulavam. Por outro lado, Ribas e os companheiros categorizavam-lhe a volta ao convívio de Amâncio e Brígida, sem que os antigos associados de luta precisassem esperar por ele em futura reencarnação, por valioso ganho de tempo com o amparo da providência divina. Situava-se desse modo nos serviços de introdução ao renascimento ao plano carnal. Quando o instrutor Ribas convidou Fantine e a companheira para tomarem contato com a senhora humilde e simples que seria para Desidério, a benemérita genitora, competia-lhes assisti-la e auxiliá-la quanto possível na gravidez próxima e orientar o encaminhamento do amigo renascido ao lar dos Terra, já que entre os colaboradores e obreiras do Instituto, reencarnadas na vizinhança de Brígida, fora ela quem aceitara a incumbência de recebê-lo nos braços maternais, não obstante a penura que lhe se marcava a existência. Ou seja, né, eles dariam toda a assistência àquela genitora, protegendo aquela vida para que aquela vida pudesse vir à tona, pudesse renascer, e daí então ele seria caminhado para a família aí, ao qual ele precisava inserir. Por isso, gente, tão importante o não abortar. A espiritualidade está trabalhando. E às vezes a gente fala assim, mas não deveria nascer, porque a mãe é desse jeito, a mãe é de outro, mas os pais são assim, assado. Mas ainda assim existe um propósito naquilo ali. Ainda assim existe um projeto. Ainda assim a espiritualidade está ali protegendo, né? Fazendo de tudo para que aquela vida possa se vingar, né? E ser direcionada para onde precisar ser direcionada. Evelina e Fantine apanharam uniformes rápidos em torno daquela a quem passariam tanto o dever. Tratava-se de mulher jovem, esposa de um lavrador que a tuberculose devorara, e mãe de 4 filhinhos em constrangedoras necessidades. Ela mesma, Dona Mariana, como era conhecida, já se achava em condições orgânicas deficitárias, sentenciada a contrair a moléstia, embora a tuberculose não assuma na atualidade entre os homens a periculosidade que se lhe atribuía em outros tempos. Sucede, porém, que tanto o esposo quanto ela própria estavam encerrando o valioso ciclo de provas regeneradoras no mundo e não conseguiriam sustentar-se na frágil armadura de carne por muito tempo.
Desidério ser-lhes-ia o rebento derradeiro antes da desencarnação, e aos 2 amigos espirituais erigidos ao encargo de guardiães caberia o santo dever de criar as circunstâncias pelas quais o recém-nato entrasse no lar do velho casal terra na posição de filho adotivo. Veja bem, né? Então, o que está acontecendo aí? Os pais estão debilitados, eles vão desencarnar por tuberculose, né? Mesma doença do desencarno do Roberto, né? Naquela época, tuberculose não tinha tratamento, hoje já tem. Tuberculose levava-se, então, ao desencarne rápido, né? Então, os pais vão desencarnar e os filhos, então, vão ser encaminhados aí para a nova família e um desses aí será o Desidério. Noite alta no plano físico. Mariana, em desdobramento espiritual através do sono comum, penetrou a sala em que Ribas e os amigos a esperavam. Escoltada carinhosamente por um mensageiro, a recém-chegada não poderia apresentar-se de maneira mais simples. Ao defrontar-se com os benfeitores, deteve-se perante Ribas com a lucidez que lhe era possível e, magnetizada talvez por aquele olhar brando e sábio, ajoelhou e pediu-lhe a bênção. O mentor, recalcando a emoção de que fora tangido, afagou-lhe a fronte, rogou a Jesus para que a protegesse e recomendou: Levante-se, Mariana, temos algo a conversar. Ao vê-la convenientemente sentada, o orientador apresentou-lhe Evelina e Ernesto, demorando-se todavia a salientar Evelina, a fim de que ela lhe guardasse mais vivamente a figura na tela da memória quando tornasse ao corpo denso. Esta é a irmã que velará por você na próxima gravidez. Por favor, Mariana, esforce-se para retê-la na lembrança. A interpelada fitou-a com simpatia e implorou: Anjo de Deus, compadecei-vos de mim. A filha de Brígida, emocionada, retificou de olhos úmidos: Mariana, não sou um anjo, sou apenas sua irmã, a jovem mãe, cujo corpo descansava no mundo de matéria grosseira, como que, espiritualmente, muito distante da formosa paisagem doméstica a que se lhe acolhia para deter-se tão só na alegria de ser útil. Voltou-se para Ribas, com quem já tivera entendimentos anteriores, e notificou, tomada de apreço filial: Meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho, e aguardo a vossa proteção. Joaquim, meu esposo, está mais fraco, mais doente. Lavo e passo, trabalho quanto posso, mas ganho pouco. 4 filhos pequenos. Ignoro se já sabeis, mas nosso barraco não está resistindo às chuvas. Quando o vento atravessa as paredes rachadas, Joaquim piora, tosse muito. Não estou a queixar-me, meu pai, mas peço o vosso auxílio. Então veja bem, né, gente? Por isso também que a gente às vezes não pode julgar muito. Eu falo que hoje talvez seja de uma forma bem diferente do que nesse tempo, né? O pessoal tinha-se muitos filhos, apesar da forma escassa, né? Mas que tudo ali é projetado, tudo ali é arquitetado. Embora, né, hoje existe muito pouco, mas ainda assim tem, né? Então, assim, se a gente pode auxiliar, a gente auxilia e continua seguindo, né? Porque a gente sabe que no fundo ali tem uma razão de ser. Ó Mariana, respondeu o mentor sensibilizado, não tema, Deus não nos abandona. Seus filhinhos serão sustentados e muito em breve você e Joaquim estarão numa casa grande. Confie em Deus e em vós. Não sabia a devotada criatura que o instrutor se reportava à próxima desencarnação do casal, quando, por merecimento genuíno, teriam os 2 cônjuges novo domicílio na vida maior. Vai ter nova casa, né? Mas só que lá no mundo espiritual. Mariana voltou agora, custodiada também por Evelina e Fantine, à rústica habitação que o vento castigava, e em retomando o corpo, o coração bateu-lhe descompassado ante o júbilo que se lhe represava no peito, e acordou o marido. Joaquim, Joaquim! E enquanto ele, extremulado, articulava monossílabos,
No sonho, acabei de encontrar o velho que já vi outras vezes. Ele diz que vamos ter mais um filho. Quer mais? Disse que nós dois vamos ter uma casa grande. Ele riu-se e aditou, ignorando que abordava a realidade. Ah, minha mulher, casa grande só se for no outro mundo. Amém, né? Os visitantes desencarnados sorriram. Evelina, emocionada, compreendeu que Joaquim não se deteria muito tempo na terra. E, em prece ao Senhor, a rogar-lhe forças multiplicadas, prometeu a si mesmo não repousar, enquanto não ligasse Mariana a Brígida, sua querida genitora, para que os derradeiros dias daquele pouso de sofrimento fossem lenificados pelo sol da beneficência. Transcorrido 2 dias sobre o singular contacto, a enteada de Amâncio, amparada em Fantine com permissão das autoridades superiores, sediou-se na mansão do padrasto e pôs-se a influenciar o coração materno com vistas à realização esperada. Deus deu-lhe sonhos com o pequenino que lhe chegaria aos braços. Povoou-lhe as reflexões com ideias de caridade e esperança. Sugeriu leituras renovadas, inspirou conversações com o marido quanto ao futuro que Deus iluminaria com a presença de um filhinho adotivo e pela primeira vez na casa senhoril apareceu o hábito regular da prece, porquanto Brígida, ante a doce atuação da filha, conseguiu que o esposo lhe compartilhasse as orações todas as noites, no preparo do sono, ao que Amâncio aqueceu-se com bonomia e estranheza. Espantado, notava ele o fervor da mulher, a inflamar-se de amor ao próximo e, porque fosse de si mesmo, devotada à prática da solidariedade humana, encorajava-lhe os rasgos de altruísmo. Então, ou seja, né? Todo mundo tentando ali entrar-se nos eixos para receber. Vocês viram e perceberam, né? Como que depois que os nossos entes têm um determinado entendimento, como que eles estão ali de prontidão, tentando arquitetar tudo, tentando colocar cada coisa, nos auxiliando a não perder tempo, né? Cada tempo é precioso e se a gente pode resolver agora, que a gente resolva, porque se não resolvermos agora, na outra encarnação, a gente terá que resolver, né? Então é melhor que a gente vá para lá com bagagens negativas de menos, né? Já sanado aí o quanto a gente puder sanar. Planeavam. Se Deus lhe enviasse um filhinho adotivo, tratá-lo-iam com todas as reservas de amor que conservavam no coração. Procurariam analisar-se as inclinações para que propiciassem trabalho digno e, quando crescesse, realizariam um sonho de muito tempo. Transfeririam residência para São Paulo, de vez que assim lograriam educá-lo com esmero. Solicitariam para isso a cooperação de Caio, o genro de outro tempo, que se casara em segundas núpcias e que continuava amigo conquanto lhes escrevesse apenas em ocasiões especiais. Se obtivessem um filhinho, e os projetos repontavam sempre mais vivos e mais belos daqueles 2 corações amadurecidos na existência. 4 meses haviam transcorrido sobre a nova situação, quando numa ensolarada manhã em que os velhos cônjuges haviam palestrado numa ênfase acerca de assistência às mães devalidas, eis que Mariana, cuja residência se erguia a 4 quilômetros, trazida espiritualmente por Evelina, bateu à porta. Por solicitação de prestimosa servidora, Brígida veio atender. Enlaçada de imediato pela filha, a fazendeira ouviu a recém-chegada com simpatia. Mariana implorava o trabalho e relacionou, em voz triste, alguns pedaços da própria história. Engravidara-se de novo, embora já tivesse 4 filhinhos. Achava-se, porém, sem recursos, com o marido muito doente. Sem explicar-se quanto ao motivo de tanta e tão súbita compaixão, a senhora Terra deu-lhe algum dinheiro e prometeu visitá-la em pessoa naquele mesmo dia, logo que o esposo voltasse do serviço para o descanso caseiro. Evelina exultava de alegria e confiança. Amâncio não regateou atenção aos pedidos da companheira
e ao crepúsculo eis-lo junto para a habitação paupérrima. Condoído ambos, providenciaram a remoção da família em penumbra para estreito, mas confortável domicílio, na gleba que cultivava. Qual se houvesse encontrado por fim todo o socorro a que mais aspirava. Antes que o quinto filhinho viesse à luz, Joaquim demandou a espiritualidade, louvando os benfeitores. Mariana, desde muito enfraquecida, adoeceu gravemente. Viúva agora, apelou para a cooperação de familiares humildes e entregou-lhes os 4 órfãos na previsão da morte próxima. Brígida, atônita ante a crise que se agravava, a identificar-se cada vez mais ligada à pobre irmã em penúria, transferiu-se para a própria casa onde Desidério reencarnado abriu por fim os olhos de novo para a existência terrestre. Desidério renasceu, né? Na íntima convicção de que se houvera desencarregado de seu último e sagrado dever, Mariana colocou nos braços dos protetores a criancinha ansiosamente esperada e desencarnou 5 dias depois. Benfeitores desencarnados acolheram a piedosa mãe, ao mesmo tempo que osculavam o pequenino. Misturavam-se ali na mansão cercada de flores o adeus e a chegada, a tristeza da morte e a alegria da vida. A fazendeira chorava e ria. Amâncio meditava, tocando as emoções e ideias renovadoras. Ernesto e Evelina, em preces de jubilosa gratidão perante a misericórdia da providência, notavam surpresos que tanto para Mariana no esquife quanto para Desidério no berço enviava a Deus a bênção de novo dia. E assim a gente encerra, né? O capítulo 26. E tem uma mensagem aqui no final. Vamos ver, né? À noite, pequena carruagem voadora. Aí, ó, quem estava falando, né? Das carruagens, né? Dos aeróbus. Então, à noite, aqui fala de uma carruagem. Possivelmente pode também não ser um aeróbus. À noite, pequena carruagem voadora, em forma de estrela irisada, depunha Fantine e a companheira na cidade que lhe servia a residência. Aí chegados, demandaram o Instituto de Proteção Espiritual, em cujas dependências almas carinhosas e amigas atiravam-lhes flores. Lampadários inflamados de luz policrômica cercavam todos os edifícios, assinalando-lhes as filigramas de arquitetura a jorros de beleza. A casa festejava os 2 obreiros que haviam sabido vencedor, com devotamento e humildade, os tropeços iniciais do levantamento de bem-aventurado futuro. Rodeado de assessores, Ribas saudou-os no limiar e, tomando-o nos braços como os filhos queridos, ergueu os olhos para o alto e rogou comovidamente: Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. Ilumina-lhes cada vez mais os anseios transfigurados para o teu reino, através da abnegação com que se submeteram a esquecer dificuldades e agravados para se deterem tão somente no auxílio aos companheiros de caminhada, ainda mesmo quando esses companheiros lhes apunhalassem os corações. Ensina-lhes, ó Mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extingam nas fontes da tolerância recíproca, a fim de que as nossas almas encontrem a perfeita fusão diante de ti aos clarões do amor eterno. Silenciou o instrutor enquanto Ernesto contemplava o rosto da companheira marejado de lágrimas. Do alto, choviam pequeninas grinaldas azuis, lembrando Safira que se eterizassem radiosas, propiciando ao casal venturoso a certeza de que os planos superiores lhe endossavam os compromissos e de ângulo ocultos da paisagem vinham melodias de ternura, emoldurando palavras de confiança em que a sabedoria do universo confirmava a perpetuidade da misericórdia de Deus
na vida em que toda parte continua sempre mais bela, plena de grandeza, a santificar-se pelo trabalho e a inundar-se de luz. Então, gente, a gente termina e a gente faz a reflexão no final, né? A Mariana desencarna, dá a luz, entrega a quem precisa entregar. Em meio a alegrias e tristezas, a gente enxerga a misericórdia de Deus, porque esse menino vai ser amparado, né? Mas ela também está sendo amparada do outro lado, também está sendo amparada na espiritualidade. Evelina e Ernesto, então, retornam, né, para o mundo espiritual. E o que eles passam para nós em todas essas palavras, né? Chegaram, então, vitoriosos, né? Chegaram vitoriosos, chegaram com o aval que vão poder reencarnar e ter aí dentro do seu projeto reencarnatório, né, o matrimônio, né, e pedindo e rogando a Deus para que eles possam se fundir em um só, para que eles possam, diante das desavenças que houverem, que eles possam saber sanar tudo aquilo, para que eles possam ter a caminhada conforme precisar de ter a caminhada conforme eles tanto almejam, e reparar e aprender um com o outro, né? Então assim nós terminamos. Segunda-feira próxima já é outro livro, né? Deixe-me partir. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?